vou começar um sobradinho aí o mês que vem. Eu quero ver se a parte elétrica é o mesmo jeito a mulher, né? Talvez eu dou conta. Isso aí. Até mês que vem você já tem que estar afiado. Beleza, então. Vamos lá. Então, gente, no final da aula passada nós trabalhamos o quê? Nós colocamos a ideia do método simplificado, né? O fato dele ser simplificado não quer dizer que ele não atenda, tá, os detalhes relacionados aos conceitos que nós vimos até agora, tudo bem? Então, os conceitos que nós vimos, a questão da norma, eles também vão ser atendidos, mas de uma forma mais simplista, mais simplificada, vamos dizer assim. A palavra talvez ruim, mas assim, mais grosseira, talvez seria, né? Nós estamos levando menos coisas em consideração. Então, nós vimos os 4 passozinhos aí, né? Na verdade, para desenvolvermos. É muito importante, né? Depois da aula me perguntaram, professor, e a lâmpada? Na verdade, a lâmpada é que faz toda a diferença no projeto, né? Aí você fala assim, mas quando eu vou fazer o projeto, eu não sei qual é a lâmpada que eu vou usar, né? Então, aí é um lado interessante, né? Você tem que pensar e considerar o uso das lâmpadas e já prever tudo isso aí, tá? Então, você precisa, por exemplo, prever uma lâmpada muito comum que é usada, por exemplo, a lâmpada de 80 watts. No nosso caso aqui, não é mais de 80 watts, mas essa lâmpada que é de 75 watts, né? Equivalente a 75 watts incandescente, que é uma lâmpada de 9,8 watts LED, de 1055 lumens. É uma lâmpada muito tradicional no mercado, né? Que você pode. Ah, professor, mas e se a pessoa pegar uma lâmpada mais potente? Melhor sobrar é melhor, faltar é problema, tá? Então, a gente fala um pouquinho desse exemplo, né? Fizemos falar um pouquinho desse método simplificado. A ideia é que, e aí nós colocamos as normas, né? Não é pelo método ser simplificado que ele não vai atender às normas. Então, colocamos alguns pontos importantes relacionados à norma, tá? Inclusive, falando um pouco sobre pontos de tomada também, aí, ó. Pontos de tomada relacionado à norma, né? Como calcular, como pensar. Tudo isso baseado na NBR 5410, né? A norma para instalações elétricas de baixa tensão, tá? Que é o nosso caso, tá joia? E aí vem alguns pontos. E, Alessandra, já está na liga, tá? Os links do vídeo do YouTube já estão na liga online, no portal Liga. Pode olhar lá que já está atualizado com os links das aulas anteriores. E aí, dando continuidade, nós vamos fazer o que é hoje? Nós vamos trabalhar com o método de lumens, tá? Aqui, a aula de hoje, nós vamos trabalhar com o método dos lumens. E, antes de dar continuidade, o que é importante, tá? Nós precisamos, sim, né, puxando o gancho aqui da Giovana, nós precisamos dar andamento no projeto, tá? Se nós não darmos andamento no projeto, o projeto acaba acumulando e ficando depois muita coisa para depois, e depois acumula com os outros projetos, não é possível fazer tudo, tá? Nós vamos sim dar um tempo, tá? Para desacumular, tá, Giovana? Vamos fazer, nós vamos dar um tempo para vocês fazerem essa parte de iluminação. Mas antes disso, vamos passar então pelo método dos lumens, que é um método mais detalhado, tá? Então vamos lá. Então, atenção, pegue o seu papel e caneta aí, o seu local de anotações, né? Não é só porque eu sou professor que eu não tenho. Aí, ó, meu papel de rascunho, minha caneta para fazer aqui meus rascunhos, tá? E vamos agir dentro do projeto de iluminação usando o método dos lumens, um método muito tradicional, um método muito comum e um método usado, inclusive, nos sistemas que fazem ferramentas de software, né, para fazer os cálculos, né, eles usam normalmente o método dos lumens e nós vamos ver, e a ferramenta que nós vamos usar, inclusive, ela usa o método dos lumens, por isso que nós estamos aprendendo o método dos lumens, tá? Então, vamos lá. A metodologia, método dos lumens, e vem uma introdução, né, uma vez definidas as grandezas utilizadas dos projetos, pode-se partir para o planejamento de um sistema de iluminação. É o primeiro passo já para caminharmos na parte do projeto elétrico.
O projeto luminotécnico pode ser resumido em, tá? Como que nós vamos trabalhar? Por incrível que pareça, vai ser da mesma forma que eu acabei de citar do projeto resumido, né? A escolha da lâmpada. Então, você vai escolher a lâmpada e a luminária mais adequada, tá? Então, nesse caso, nós estamos falando de lâmpada, não lâmpadas convencionais, mas lâmpadas de tubo, normalmente, né? Lâmpadas de tubo ou lâmpadas que têm algum tipo de refletor ou defletor, vamos falar assim, tá joia? Daqui a pouco a gente vai enxergar um pouquinho melhor isso. Depois que nós escolhemos a lâmpada, a luminária a ser usada, nós vamos fazer o cálculo da quantidade de luminárias necessárias, pensando o quê? Gente, esse método de lumens normalmente é para quê? São para áreas maiores, tá? São áreas maiores. Por isso que no projeto eu pedi para ter pelo menos um cômodo maior. Para esse cômodo nós podemos fazer nosso cálculo, tá joia? Depois que nós fizermos o cálculo da quantidade de luminárias, nós vamos para quê? Para a disposição das luminárias no recinto, porque não adianta você fazer o cálculo de luminárias e dispor, colocar, posicionar essas luminárias de forma não eficiente, tá? E por fim, nós vamos calcular a potência da... Esse cálculo é muito importante, esse cálculo também vai fazer parte, inclusive, para definirmos qual tipo de entrada, né? A gente vai definir qual que é a potência demandada que nós temos na nossa instalação. Então, no desenvolvimento de um projeto, existe uma metodologia para se estabelecer uma sequência lógica, né? Quando a gente fala metodologia, é justamente isso, uma sequência de passos a se fazer, a se cumprir. Dentro do método de Lumens, nós temos aqui algumas definições importantes, tá? Então, aqui, obtém-se informações referentes à iluminação geral distribuída para um plano de trabalho horizontal que ocupa toda a área do ambiente. Então, para o método de Lumens, nós consideramos o plano de trabalho, toda a área. Plano de trabalho, ó. O plano de trabalho é toda a área do recinto, tá? Não é apenas o em cima da mesa, mas nós consideramos o plano de trabalho toda a área, tá? Então, isso é uma dúvida que às vezes aparece. Então, você tem o piso, você vai ter o plano de trabalho que é aproximadamente 75 centímetros do solo, né? Você vai ter as paredes, você vai ter o plano das luminárias, que é onde que as luminárias vão estar, né? Vamos dizer, a face das luminárias, né? Porque você vai ter a instalação da luminária. Daqui a pouco eu tiro uma foto aqui, né, da luminária aqui do nosso ambiente, aqui do meu ambiente de trabalho, para mostrar. E o teto, né? O plano do teto. Como que o método acontece? Né? O método é uma malha fechada, ó. Ele é uma malha fechada. É um método interativo, tá? E normalmente quantas vezes você vai fazer essa malha fechada? Isso depende da experiência do projetista. Quanto mais experiente, mais rápido ele converge para uma resposta adequada. Então você tem entrada de dados. O que são entradas de dados? São as características do seu ambiente. Então as características do seu ambiente são importantes? Muito. Por exemplo, tem como você falar de iluminação adequada sem falar, por exemplo, da cor, as cores que vão ser pintadas, as paredes, teto, e falar sobre o piso? Teoricamente, não, tá? Por quê? Porque a reflexão do piso, a reflexão das paredes, a reflexão do teto influenciam a sua qualidade de iluminação. Então, são dados super importantes para você iniciar o seu projeto de iluminação. Tá? Depois que você tem todos os dados, que nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho melhor sobre eles, que também tem a ver com os dados da lâmpada, da luminária, do piso, das paredes, do teto, etc., nós vamos ir para o cálculo do número de luminárias. Esse cálculo, ele vai vir detalhado, passo a passo, nós vamos estudar um método, que é um step by step, um passo a passo, para calcular, a partir dos dados de entrada, todas as informações relevantes até chegar no número de luminárias. Depois que você chega no número de luminárias, você faz a distribuição, você pensa, formata uma distribuição para conseguir o melhor resultado, para tentar homogeneizar, né, distribuir a iluminação de forma uniforme, né, de forma uniforme é meio feio, né, mas de forma meio, vamos dizer, para diminuir pontos com muita luminosidade e pontos com baixa luminosidade. Você tentar deixar que toda a área de trabalho tenha uma luminosidade próxima, né, constante. Depois que você faz isso, você faz um teste do seu projeto de iluminação, se ele ficou bom, se ele atendeu as características, se ele atendeu a norma,
aí você dá continuidade. Se ele não atendeu a norma, você tem que voltar e repensar o seu projeto, tá bom? Isso é algo muito importante. E lembrando, né, nós temos uma norma para atendermos. Então, se você vai calcular a iluminação de um galpão que vai trabalhar com tecelagem, tem que olhar na norma para ver qual é a exigência da norma para os looks, né? Quantos looks eu vou atender? Ah, não, um galpão logístico. Muda. Por quê? Mudou a atividade. Então, muda a quantidade de looks exigida, tá bom? Ah, eu vou fazer para um escritório que faz projetos que você tem que trabalhar também com esquema elétrico, com projetos impressos, verificação de detalhes, alguma coisa ainda manual, muda também completamente. Vou fazer a iluminação de um centro cirúrgico, muda muito, tá? Então, para cada atividade, a norma trata de uma necessidade diferente de iluminação. Dando continuidade, nós temos alguns tipos, né? Nós vamos citar aqui pelo menos 3 tipos de iluminação. A iluminação geral, onde você iluminação geral e distribui isso de forma a ficar o mais uniforme possível, de novo, sendo redundante. Você tem a iluminação geral localizada, onde você localiza e foca a parte de iluminação onde você vai ter o trabalho. Por exemplo, aqui você vai ter alguns pontos de abastecimento e você põe a iluminação principal aqui. Ou você tem uma iluminação geral distribuída, complementada por iluminação de tarefa, né? Aí você vai ter a iluminação geral distribuída e aqui você vai ter uma complementação para o uso da sua tarefa, né? Pode ser aqui no quarto, pode ser aqui na escrivania e assim por diante. Então, nós temos aqui pelo menos 3 opções, nas quais hoje o método de lumens ele trabalha com essa opção. O método de lumens ele é para iluminação geral distribuída, tá bom? Que é algo desse tipo aqui também. Então, a iluminação geral distribuída proporciona uma iluminação razoavelmente uniforme sobre toda a área iluminada. O campo de trabalho é tomado como sendo um plano horizontal a 75 centímetros, né, ou a 0,75 metros do piso, tá? O método dos lumens é próprio para o dimensionamento da iluminação geral distribuída. Então, é para você fazer uma iluminação geral e conseguir distribuir o que você calculou no ambiente, tá joia? Então, vamos lá. Qual é a melhor forma de nós enxergarmos o método, que são uma sequência de passos? Nós vamos criar um exemplo, fazer um exemplo. Então, é muito importante que você esteja atento a esse exemplo, que você acompanhe esse exemplo, que você tome notas desse exemplo. Daqui a pouco eu vou disponibilizar esse exemplo para vocês, para que nós possamos fazer um segundo exemplo, mas esse segundo exemplo, ele será feito por vocês, tá? Para que a gente possa corrigir e tirar as dúvidas com vocês executando, tá bom? Então, vamos lá. E aí a gente tenta praticar mais algumas vezes o método fazendo juntos, tá joia? Então, vamos lá. Primeira coisa importante, então, vamos ao passo a passo mencionando a direção geral distribuída do ambiente com as seguintes características. Então, tem aqui as primeiras características, são as características do ambiente, dimensão, tá? A área, né? Então, aqui, na verdade, o volume, né? Nós temos aqui o comprimento, a largura e a altura do nosso local. A altura do plano de trabalho em relação ao piso vai ser 0,75. A refletância do teto. Então, inicialmente, nós não estamos falando ainda de cores, né? Nós estamos falando somente do valor da refletância, então consideramos uma refletância alta de 70%. Refletância das paredes, uma refletância mais baixa, então uma cor mais escura nas paredes, 30%. E a refletância do piso em 10%, considerando um piso mais escuro também. Qual que é o nível de iluminação estipulado? 500 lux, tá? Aqui, isso aqui eu estou dando, mas vocês é quem precisam achar na norma qual é o nível de iluminação exigido pela norma, tá? E aí você tem aqui uma reflexão, né? Qual é o que a norma diz mediante o contexto que você está trabalhando. Ah, professor, a iluminação do escritório de uma casa sempre vai ser igual? Não, não necessariamente, porque o que vai ser realizado naquele escritório? Será que a pessoa que está naquele escritório vai fazer o quê? Ele trabalha com marketing, ele faz desenhos manuais, por exemplo, cartoon? É uma iluminação que ele vai precisar. Ou não?
Ele faz edição de vídeos. É outra iluminação que ele vai precisar. Entende? Então, para cada atividade, você vai ter a norma vai definir, né, um valor de nível de iluminação estipulado diferente, tá joia? Então, seguindo aí, o primeiro passo, tá? O primeiro passo que nós vamos fazer, o primeiro passo que faremos, desculpa, é a escolha da lâmpada e da luminária mais adequada, tá? No nosso caso aqui, como nós não temos opções, vocês não conhecem, eu vou definir uma luminária. Professor, normalmente, na prática, como que funciona? Na prática, normalmente o projetista ele já possui uma luminária que ele gosta de trabalhar, gente. Ele tem uma marca que ele gosta de trabalhar, ele já tem uma luminária específica, um modelo que ele já também tem costume de trabalhar. Então, ele já tem na cabeça dele qual luminária, tá? Então, aqui no caso, tanto a luminária quanto a lâmpada, tá, gente? Então, aqui nós estamos falando de uma luminária utilizada, uma luminária de embutir em chapa de aço, protegida contra ferrugem, com pintura eletrostática em epóxi, pó na cor branca, tá? A marca dela é Indelpa e aqui o part number dela, tá? BNI 512 2 de 32. Então, aqui é uma luminária que é capaz de alojar duas lâmpadas de 32 watts, tá bom? Qual a lâmpada que nós vamos usar? Nós vamos usar uma lâmpada, por exemplo, da marca Philips, da fabricante Philips. Part number dela, TLDR S32W S8425, que é uma lâmpada de 32 watts, que precisa casar aqui com a minha luminária, tá bom? E ela é uma lâmpada fluorescente de 32 watts. Olha o fluxo luminoso, dado importante, com fluxo luminoso de 2.700 lumens. Olha o IRC, índice de reprodução de cor de 85, e uma temperatura de cor de 4.000 Kelvin, tá? 4.000 Kelvin. Deixa eu pôr aqui para vocês no grupo a imagem de algo parecido. Ela está aqui, né? Seria algo desse tipo. E tá. Não, vou pôr a imagem, não. Essa imagem, já vai ver a imagem, é muito parecida. Eu ia tirar foto da minha luminária aqui. Essa luminária que eu trabalho é uma luminária que ainda possui reator eletrônico, tá? Ele tem um reator eletrônico configurado, né, criado, projetado para duas lâmpadas de 32 watts, 127, 220, 50, 60 Hz, partida instantânea, fator luminoso 1, fator de potência 0,99 e o total da distorção harmônica, esse THD aqui, é o total de distorção harmônica gerada na rede elétrica, tá? Total de harmonic distortion, então é distorção harmônica menor que 10%, é uma característica, tá? E a referência é a mesma marca da Indelpa, tá? Indelpa 23. Aqui nós temos a luminária, né? O formato luminária já com as lâmpadas, tá? E essa luminária, ela possui uma característica que é chamada fator de utilização, tá bom? Quem me dá esse fator, professor? Quem me dá essa tabela do fator de utilização? É o fabricante, tá? Onde eu consigo essa tabela, professor? O fabricante é quem disponibiliza. Nós vamos ver que para um projeto manual, nós vamos ter que procurar do fabricante e no software que nós vamos aprender a usar, ele já tem vários fabricantes cadastrados, ele já tem essas informações no próprio software, no próprio sistema, tá? Mas, professor, uma primeira dúvida. Se nós temos um sistema, por que um software para calcular? Por que eu preciso aprender a fazer manualmente? Essa é uma dúvida muito interessante, é uma dúvida pertinente, por sinal, né? A verdade é, você precisa aprender a fazer manualmente para você desenvolver, sabe o quê? Uma característica muito importante no engenheiro, que se chama bom senso. O que é bom senso? Oi. Desculpa te atrapalhar, o Fúvio está pedindo para você liberar conseguiu. Beleza. Eu não tinha escutado o barulhinho. Obrigado. Então, é necessário você aprender a fazer manualmente. Por quê? Porque você precisa entender o que é cada característica de entrada, o que interfere cada característica de entrada. Se você não faz manualmente, você só joga essas informações no sistema, aperta um botão e vê o resultado, dificilmente você vai conseguir enxergar qual o impacto de cada variável de entrada em cada uma das características físicas e do resultado final. E mais importante de tudo, você não vai conseguir ter o bom senso de falar assim, nossa, esse número não faz sentido. Esse número não está fazendo sentido.
Tá? Então, isso é muito importante. Vocês precisam aprender a fazer à mão para quando fazer no sistema, vocês conseguirem avaliar. Por exemplo, tem uma informação, alguma coisa, algum dado foi imputado errado. Algum dado eu entrei errado, digitei alguma vírgula errada, alguma coisa, porque o valor não está coerente. Então, bom senso é extremamente importante. O bom senso vem com a prática, o bom senso vem, por exemplo, né, no nosso contexto, fazer projeto à mão e entender como que são as minúcias desse projeto. O que interfere no quê? Qual o peso da interferência de cada uma desses dados, tá? E aí nós temos o primeiro ponto importante. Nós temos o cálculo do índice do recinto, tá? O índice do recinto é uma relação que permite classificar, do ponto de vista luminotécnico, ambientes com dimensões diversas, considerando a distribuição padronizada de luminares. Nós temos dois tipos de índice do recinto, para iluminação direta e para iluminação indireta. Para iluminação direta, quando você tem a fonte de iluminância, né? E aí você está iluminando direto o que você quer. Quando é iluminação indireta? É quando você tem uma iluminação que é feita por um defletor. Você não tem uma iluminação direta. Por exemplo, esse tipo de iluminação moderna, né, do teto, que eu esqueci o nome agora como que fala, que você põe o LED, ele reflete no teto e depois você ilumina o local. É uma iluminação indireta, que é essa iluminação de teto acoplado, né, onde as lâmpadas estão acopladas. Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar com um tipo de iluminação direta, tá bom? Vamos trabalhar com esse tipo de iluminação aqui. Então, se vocês quiserem anotar, o primeiro ponto aí, ó. Então, já anote aí no seu caderninho, ó. Primeiro passo. Aí você coloca aí. Cálculo do índice de recinto. Claro que você já definiu as lâmpadas, tudo. Nós já estamos só indo para os cálculos. Cálculo do índice do recinto. Aí você já pode colocar aí K é igual a vezes B, dividido por H, A mais B. Tá, professor, quem é A, quem é B? Tá lá, A é o comprimento, B é a largura, e H? H é o pé direito útil, é a distância do teto até o plano de trabalho, tá? É esse H que você vai considerar. É do pé direito, é o teto, menos o plano de trabalho, que normalmente é 0,75, mas pode mudar. Vamos lá. Anotou aí? Então, o índice do recinto. O índice de recinto, basicamente, ele depende somente das dimensões do local. Aqui é uma forma secundária de poder calcular. Então, como que chega naquela forma? O índice do recinto, que ele é chamado de K, ele pode ser calculado através da soma das áreas do teto, mais o plano de trabalho, dividido pela soma das áreas das paredes, tá? E aqui nós temos uma segunda forma, né, que é a relação entre a razão da cavidade do recinto e o fator K. Esse aqui a gente não vai trabalhar, tá bom? Nós vamos trabalhar só com essa ideia e só de curiosidade para vocês entenderem. No nosso exemplo, tá? Como que eu contextualizo o nosso exemplo, tá? Aqui eu já fiz as continhas, né? Mas aqui você vai ter o K. O K é A vezes B, dividido por H vezes A mais B. O que é o A? A gente já viu. É o quê? É a largura. Não, na verdade é o comprimento, né? A é o comprimento. Aqui está invertido, tá? A, comprimento. Comprimento 8. Aqui não inverteu os valores, né? Mas vai dar a mesma coisa. Tá. Mas é o comprimento mais a largura, o comprimento vezes a largura, vezes a altura, né? Que a gente chama a altura efetiva, que vai ser a altura total do teto, menos a altura do plano de serviço, tá? Você vai ter a altura para o cálculo do índice. Então, você vai ter 8 vezes 6, dividido por 8 mais 6, vezes 2,75 menos 0,75, que dá 2. Por isso que aqui dá 2. Aí você achou, por exemplo, o índice do recinto igual a 1,71. De posse desse índice do recinto, você vai voltar e vai usar, na verdade, a tabela, tá?
Esse aqui apareceu a tabela aqui, não coube. Aí você vai para o segundo passo, que é o fator de utilização. Tá? Anotem aí. Segundo passo, fator de utilização. Como que eu calculo esse fator de utilização? Ele também é conhecido como eficiência do recinto de uma luminária e a relação do fluxo luminoso em lumens que alcança uma área específica, oriundo de uma fonte luminosa e o fluxo luminoso total da fonte. Para determinar esse fator, recorre-se aqui, ó, tabela. De quem? De fator de utilização fornecida pelo fabricante da luminária. Fabricante da luminária. E cruza-se o fator do local K, que é o fator K, é construído totalmente pelos dados, lembra? Altura, largura, comprimento, tá? Você vai bater isso com os índices de refletâncias do ambiente. Então, aqui, ó, você tem uma tabela. Quem me forneceu essa tabela? Essa tabela foi fornecida pelo fabricante. Como eu uso essa tabela? Essa tabela, o fator de utilização, ó, só para voltar lá para vocês entenderem, é conhecido como eficiência do recinto com relação à luminosidade. Por que eficiência? Porque você vai trabalhar com esse K aqui, ó, ele foi calculado pelas dimensões, e esse valor aqui, ó, tá, na horizontal, eles são o quê? As características de refletância. Então, você vai avaliar para ter ideia da iluminação. Você vai ver o ambiente que precisa ser iluminado, né, considerando a altura que vai ficar a luminária, considerando o tamanho de área que ela vai ter que iluminar. Na verdade, a altura é a altura do teto até a altura do plano de trabalho, né? E você vai ter que considerar que é algo que faz toda a diferença na iluminação. A refletância do teto, paredes e piso, tá? Então, você vai ter que... Esse fator de utilização, ele consegue te avaliar, consegue te ajudar a ter uma visão de como vai ser o processo de iluminação do recinto, considerando as dimensões que fazem toda a diferença para a quantidade de luminosidade necessária e o índice de reflexão, que também faz toda a diferença, né? Lembra? Quanto mais escuro, reflete menos, você vai precisar de mais luminância. Tá joia? Aqui, ó, nós temos aqui importante, ó. O primeiro número, ele tem a ver, ó, é a refletância do teto. O segundo número é a refletância da parede. E o terceiro número é a refletância do piso. Então, você tem aqui teto, parede, piso, teto, parede, piso, teto, parede, piso. E aí, cada fabricante vai ter a sua tabela de acordo com as características do seu dispositivo, tá bom? As características do seu dispositivo. Nesse caso aqui, no nosso caso, né, nós calculamos e achamos um índice de 1,71, ó, K de 1,71. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui na tabela e achar que para um K de 1,71, e aqui, de onde que eu tirei esse 70, 30, 10? 70, 30, 10, só para voltar para vocês enxergarem. Esse é o 70, 30, 10, ó. Refletância do teto, 70. Refletância das paredes, 30. Refletância do piso, 10. É daqui que saiu o 70, 30, 10. É do enunciado. Das características de cores, né, do seu ambiente. Então, ó, 70, 30, 10. 7, 3, 1. O que é 7, 5, 1? 70, 50, 10. O que é 7, 1? 70, 10, 10. O que é 5, 5, 1? 50, 50, 10. E assim por diante, tá? Então, isso aqui é informações do enunciado, tá aqui. Aqui é a informação que eu calculei. Na tabela, eu tenho 1,50 e tenho o 2. Como que eu acho 1,71? Aqui nós fizemos o quê? Uma interpolação. O que é interpolação? É como se fosse uma regra de 3, levando em consideração a curva, o comportamento dessa variável aqui, tá? Basicamente, é uma regra de 3 que você não pode, você tem que considerar a parte de cima, o valor para 1,5 e a parte de baixo, o valor para 2, tá? Depois nós podemos trabalhar um pouquinho melhor com isso, né? Porque interpolação, na verdade,
é uma disciplina muito importante dentro da engenharia, que tem a ver com cálculo numérico. Mas que não é o foco da nossa disciplina aqui, tá? Professor, e se eu não sei, se eu tenho as cores do meu ambiente, do meu recinto, como que eu vou saber qual que é o fator de reflexão? Aí aqui nós temos baseado nas cores, tá? Qual é o seu fator de reflexão? Então, para um teto branco ou muito claro, 70. Para um teto claro, 50. Para um teto médio, 30. Para a parede clara, 50. Parede média, 30. Parede escura, 10. Piso claro, 30. Piso escuro, 10. Tá? Esses são os fatores. Professor, o que é um teto muito claro? É o branco neve. Isso é um teto claro, tá? Muito claro, na verdade, né? O que é um teto claro, que não é muito claro? Por exemplo, gelo, né? Ou aquele outro, como se tem esse gelo? Egípcio, lá das contas. O que é um médio? Sei lá, médio é um amarelinho, tá? Muda do teto para a parede? Muda, porque o teto tem o branco muito branco, na parede só tem um claro. Ah, professor, mas como que eu vou saber isso? Isso pode ser subjetivo. Pode, gente, pode ser subjetivo sim, por isso que depende da experiência do projetista, porque isso aqui vai influenciar nos cálculos, tá? Mas, para nós trabalharmos com padrão, eu vou sempre orientar, né? O que eu considero muito claro? É neve, branco neve, os derivados do branco neve, né? O branco mais claro que tem. O que é claro é um nível de branco mais acinzentado, o que é médio é uma cor diferente do branco, né? E que é mais claro. Parede, claro, é branco, algum tipo de branco. Médio é algum tipo de cor mais clara. E escuro, cor escura. Não tem muito o que fazer. E piso é o mesmo sentido, tá? Mas nós vamos caminhar um pouquinho mais sobre isso. Depois, o terceiro passo, na verdade aqui, desculpa, né? Aqui eu acho o fator de utilização, então você pode colocar na sua regrinha lá, fator de utilização você tira da tabela. Então, quando você chamar o FU, que a gente chama, o FU vai ser esse valor aqui, ó. Você vai ter aqui o valor da refletância, você vai ter aqui o valor do K, e a interseção entre o K e a refletância vai te dar o FU. Depois, o seu terceiro passo é o seu fator de depreciação. Esse é o terceiro passo. Normalmente, quando se trabalha com o método de lumens, você está falando de grandes áreas, né? De grandes construções, e é muito importante você ter, para essas grandes áreas e grandes construções, a ideia do quê? Do período de manutenção e que tipo de ambiente você está trabalhando. Ô, professor, calma aí, o que é ambiente sujo? O que é ambiente limpo? Opa, existe ambiente sujo? Não entendi. Como que é essa ideia do fator de depreciação? Gente, vocês têm que entender que nós podemos calcular um projeto de iluminação tanto para uma empresa de fundição, que tem vários resquícios, né? Na empresa de fundição, você tem todo aquele fuligem, aquele pó, né? Se você tem uma empresa que faz estamparia, que você faz algo desse tipo, também tem fluidos no ar, porque as estamparias, ela precisa ter a lubrificação, e aí aquela lubrificação, às vezes, ela exala, né? E aí ela acaba gerando aquele ar pesado, o chão, as paredes meio grudentas, né? Então não adianta. A ideia daqui do que é sujo, normal e limpo é sujo. Vou dar um exemplo de um lugar que normalmente não tem como, é fundição. Fundição tem muito pó, tem muita fuligem. Limpo, o que é um lugar limpo? Hospital, gente. Hospital, escola, né? Escola igual a FAEX, né? Nem toda escola é limpa, mas a FAEX podemos dizer que é bem limpa. O que é um ambiente normal? Senhor, Oi. desculpa interromper, o Rocio está tentando entrar na live. Obrigado. Beleza. Valeu. Não estou escutando o barulhinho, é que eu estou compenetrado, né? E aí, o que é um ambiente normal? Um escritório é um ambiente normal, uma loja é um ambiente normal, uma loja de roupas, uma loja de calçados, um supermercado é um ambiente normal, né? Então, isso tudo a gente considera. Por exemplo, o supermercado. Um supermercado igual um Spani da vida. É uma baita de um projeto de iluminação para se fazer de forma adequada, né?
E aqui você tem aqui, ó, a cruzadinha, né? Entre o ambiente e o período de manutenção. O período de manutenção você tem aqui desde 2.500 horas a 2.500, a 5.000 horas a 7.500 horas. Vamos ver quanto te dá isso aqui. O que seria essa manutenção, professor? A principal parte da manutenção é a limpeza, tá, gente? 2.500 horas dividido por 24 daria a cada 104 dias. 104 dias dá quase 3 meses, né? Então, é como se fosse aqui um pouco mais de 3 meses, um pouco mais de 6 meses e um pouco mais de 9 meses. Então, é quase 10 meses aqui. Então, a parte de manutenção é você ir lá, limpar. Saibam, gente, quando você limpa, se está depositado muita poeira, muita sujeira na lâmpada, na luminária, tudo isso interfere a iluminação. Óbvio. O que é óbvio precisa ser dito, né? É uma frase que tem muita gente falando, né? Mas é importante. A sujeira atrapalha na iluminação? Sim, atrapalha. Por isso precisa ter períodos de manutenção, períodos de correção. E, inclusive, manutenção preventiva, que é você limpar, você verificar se tem alguma coisa acontecendo, e a manutenção corretiva também, pensando em você ter uma iluminação deficiente devido à queima de alguma lâmpada, né? Ou a danificação de alguma luminária, algo do tipo. E aí, depois você coloca aí, tá? O terceiro passo, o fator de depreciação. Depois do fator de depreciação... O primeiro passo mesmo, professor? Desculpa. O primeiro passo é cálculo do índice do recinto, que é o K. Esse K. Ah, tá. Professor, que nem está falando aí das paredes claras, e quando tem ambientes assim, por exemplo, acho que normalmente sala de TV, alguma coisa assim, ou outros ambientes também. A parede, 3 paredes é branca, e vai lá e coloca uma outra parede de azul, de amarelo, de, sei lá, uma cor mais escura. Como que daí eu considero essas contas aí? Então, Fulvio, na minha opinião, você deve considerar sempre o pior cenário. Você tem que considerar a cor mais escura. Ah, mas você vai considerar a cor mais escura, você vai puxar a iluminação para um valor melhor, porque é uma parede escura e outras 3 claras. Sim, mas você não pode também trabalhar com a média, né? Você não faria uma média das 3 paredes. Então, você tem que sempre pensar no seu caso, no pior caso, né? Para você atender a norma. Lembrando que, por exemplo, no caso de uma residência, a questão de você atender ou não atender a norma não faz muito sentido, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Porque é uma casa. Mas numa empresa, com certeza, sem dúvida nenhuma, você tem que considerar o pior caso. Porque você tem que sempre atender a norma. Né? Pode pecar, mas pecar por excesso, né? Nunca faltar. Se você faltar, você está comprometendo a qualidade da sua iluminação, comprometendo a segurança, o bem-estar dos colaboradores. E você pode ser penalizado por isso. Bacana. Hoje eu estou trabalhando na Dafit agora, professor. Só que eu sou direto da empresa do galpão. E hoje teve uma vistoria lá no galpão e eu acompanhei. E a questão da luz lá dentro do galpão, tem muita luminária, e tem aquelas telhas transparentes, não sei, branca, para ajudar na iluminação, porque é muito grande. Então, essa ajuda bastante essa questão das telhas, porque acho que só as luminárias mesmo lá não ia dar conta. É um conjunto de iluminação artificial com iluminação natural, né? Essas telhas têm um grande investimento da construção civil, né? E faz uma diferença muito grande. Lá em casa mesmo, eu não acreditava muito nessas telhas, não, mas eu comprei, esqueci o nome daquela telha famosa, fugiu o nome. Eu coloquei no telhado da garagem 4 telhas transparentes, né? Que é uma telha de um material mais, tipo um plástico, né? Mas é mais resistente. Nossa, não dá nem para acreditar. Você enxerga o sol lá dentro, de tão eficaz que é essa telha. Realmente faz muita diferença essa iluminação artificial.
Muito. Aham. É muito importante. E hoje foi o pessoal da vistoria aí, professor? Eles foram fazer vistoria na obra inteira, né? No galpão inteiro. E lá tem cabine primária, onde chega, lá na beira do talude lá, a energia, e depois lá embaixo tem o transformador, um de cada lado do galpão. Até mandei umas fotos no grupo aí, e é bem tenso, viu? O barulhinho da morte. Uhum. Complicado. A parte de subestação é realmente um lugar muito perigoso, né? Não é um Mil, lugar. Hã? 1000 kVA nessa cabine primária aí que tem. Deve ser. Essa cabine primária, provavelmente. A foto tá no grupo aí, depois o senhor dá uma olhada. Tá. Normalmente acaba nos 18 mil. Mas depois a gente dá uma olhada. 3.800. Você falou 3.800, isso aí. 3.800, 13.8. E tem empresas aqui em Extrema que entra 138 mil. 138 mil. Você entrar, você tem que estar com todo aquele uniforme de astronauta, né? Eu vi hoje lá, tinha as luvas, que inclusive tem que fazer até o teste de isolamento, Isolação. isolações, que é anual, né? Isso, tem que fazer o teste. Você tem que fazer o teste tanto na roupa, quanto nas ferramentas, quanto nos. Todos os EPIs, EPCs e ferramental. Até o tapete que tem no chão ali tem que estar fazendo teste. Então, o tapete possui até validade. Ele tem validade e tem a questão de ter o teste. Isso ele precisa passar pelo teste. Bacana. Isso da NR10 cobre, né? Que é a norma regulamentadora voltada para trabalhos com eletricidade. Isso. Mas não, o famoso barulhinho da morte ali dá medo mesmo, hein? É isso mesmo, tem que tomar. Eu Esse imagino barulho o da sabor morte, da vida. esse barulho da morte é bom ficar longe dele. Então. Depois, o quarto passo, tá? Nós vamos calcular o fluxo luminoso, tá? Fluxo luminoso da luminária, né? Então, você vai ter o quê? O fluxo nominal da lâmpada, vezes o número de lâmpadas. Gente, isso aqui é FR, isso aqui é FR também, tá? Tem um erro aqui de digitação. E é o fator luminoso do reator utilizado. Então, vai ter, que normalmente é próximo de 1, né? Então, mas o fluxo luminoso vai ser o valor do fluxo luminoso da lâmpada vezes o número de lâmpadas. Né? No nosso caso aqui são 2 lâmpadas. Nosso fluxo luminoso nominal da lâmpada, se a gente voltar lá no início, vai ver que é 2.700, tá? Aí você vai ter 5.400 lumens por luminária, tá bom? 5.400 lumens por luminária. Agora eu escutei. E aí, por fim, o quinto passo é a determinação das luminárias. Tá? Como que eu faço isso? Para você calcular a luminária, você vai pegar o comprimento vezes a largura, vezes o que vem a ser a iluminância da norma, né, que você pegou em lux, tá? Dividido pelo quê? O fluxo, né, luminoso, fluxo total de cada luminária, vezes o FU, que é o fator de utilização, vezes o FD, que é o fator de depreciação, tá? Aí você vai achar o número de luminárias, que faz todo sentido, né? Quanto maior for a área, mais luminárias eu preciso ter, concordam? Quanto maior a área, mais luminárias. Quanto mais lux eu preciso, mais luminárias, tá? Aí eu divido aqui. Por que esse cara está no denominador? Porque isso aqui é o meu fluxo luminoso. Quanto maior o fluxo luminoso de cada luminária, menor é o número de luminárias que eu vou ter, tá? Faz todo sentido. Agora, o fator de utilização e o fator de depreciação, eu vou voltar lá só para vocês enxergarem, vai ficar mais fácil. Ai, volta aqui. Como ele é menor do que 1, o que acontece? Quanto mais próximo de 1, melhor. Tá? Quanto mais próximo de 1, é melhor.
na verdade, né? É melhor porque aqui, ó, limpo e o período de manutenção, né? É o mais ideal. Mas quanto menor, maior é o número que vai dar em cima. Se você dividir, por exemplo, um número por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Se você dividir um número por 0,33, é a mesma coisa que multiplicar ele por 3. Então, quanto menor for o número no denominador, maior vai ser em cima, tá? Então, fator de depreciação. Por que o fator de depreciação está aqui embaixo? Por quê? Porque ele é um número de 0 a 1. Ele varia de 0 a 1. Na verdade, não tem 0, né? Do número 0, alguma coisa até 1. Então, quanto mais próximo de 1, vai dar o próprio número, né? Se for 1. Mas se ele for abaixo de 1, quanto mais baixo ele for, maior vai ser o número de luminares. Então, quanto mais relaxado você for com a manutenção, mais luminárias você vai precisar para ter uma iluminância média boa, tá? E o FU a gente já viu, tem a ver com a área, né? E tem a ver com a refletância do recinto. É a mesma coisa. E aqui a gente consegue calcular, vamos ver aqui o número. Ah lá, a gente substitui os valores. E aí, nesse caso, deu 8,96. Esse caso é bem óbvio, tá, gente? Se eu tenho 8,96 luminárias, qual o número de luminárias que eu vou usar? 8 ou 9? 9, né? Porque aqui a aproximação foi fácil para 9. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Se essa conta aqui tivesse dado 8,15, quantas luminárias eu usaria? Isso aqui é o número de luminárias, né? Aqui, se essa conta tiver... Aqui está dando 8,96, eu falo 9. E se tivesse sido 8,15? Eu ia dar 9 também, professor. Isso. Por que não pode ser 8, Alessandra? Não pode ser 8, porque se você pôr um número de luminárias menor do que você calculou, você não vai conseguir atender a norma. Entende? Porque aqui você está fazendo as contas levando em consideração o valor da norma. Se você aproximar para baixo, você pode deixar de atender a norma. Então, nesse caso, não é regra de aproximação que você vai usar. Você sempre joga para cima, isso mesmo, Alessandra, sempre arredonda para cima. Professor, se tivesse dado 8,05, é óbvio, né, gente, que tem uma questão de aproximação, tem uma questão de cuidado, tem uma questão de investimento, de uma série de coisas, mas, teoricamente, nós diríamos o seguinte: é sempre para cima. De acordo com o Carlos Eduardo, é isso mesmo, é sempre, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de norma, é melhor sobrar do que faltar, tá? Melhor sempre sobrar e ter uma margem de segurança. Aí, nesse caso aqui, o próximo passo seria o quê? Disposição das luminárias no teto. Como que eu faço a disposição? Você calcula que o EL, tá? Que é o espaçamento máximo entre duas luminárias, é igual a 1,5 vezes H, que é a altura da fonte luminosa ao plano de trabalho, que é o H que a gente já usou, né? Que é você pega a altura do teto menos a altura sua área de trabalho. E aí, você sabendo o EL, você sabe o quê? Que a primeira luminária, ela tem que estar espaçado da parede desse valor de EL dividido por 2. E depois, cada luminária vai ter o espaçamento de 1 EL, tá? Por que a primeira luminária fica mais perto da parede? Para você garantir esse pedaço aqui, né, da parede aqui, ó. E aí você vai ter, ó, essa questão aqui, ó, como chama? De cobertura, né? Uma luminária cobrindo a outra. Professor, desse jeito que está aqui, eu tenho aqui uma sobreposição. Não existe uma chance dessa sobreposição eu ter uma iluminância maior do que aqui, que não tem sobreposição? Então, esse é algo interessante para se discutir, né? Você vai ter aqui a abertura, né, das suas luminárias, o seu plano de luminárias, e você vai ter o quê? Um fluxo luminoso aqui direto, que ele vem. Você vai ter um fluxo luminoso aqui nesse sentido, um fluxo luminoso nesse sentido. Então, existe sim a chance de ambientes assim, onde você tem a sobreposição de um fluxo luminoso direto, ter ligeiramente maior, um valor de iluminação um pouco maior do que comparado, por exemplo, aqui direto. Apesar que aqui diretamente, você acaba também tendo um fluxo luminoso, por exemplo, maior aqui que aqui.
nesse ponto, tá? Mas, qual é a ideia? Gente, não tem como, para eu fazer um projeto onde a luminância é constante no plano de serviço, eu precisaria ter o quê? Uma distribuição de lâmpadas muito pequenininho. É como se o teto tivesse que ser lâmpada. Somente assim para ter uniformidade. Mas nem assim, porque você não teria a perfeição de um teto totalmente gerador de luminância, né? Professor, Os defeitos dele. Oi. para galpão logística, a abertura interessante seria de quantos graus? Ô Silas, essa é uma pergunta boa. Eu tenho visto, galpão logístico, eu tenho visto vários tipos de iluminação em galpão logístico. Eu tenho visto vários tipos de defletores, tá? Estou pensando aqui para ver os últimos. Essa semana eu tive mesmo um galpão logístico. Estou pensando qual que foi o defletor que eu vi lá. Porque se abrir demais, eu acho que diminui a iluminação, não ilumina. E se você se for muito pequeno, você dá foco. Aí um meio termo disso seria quantos graus, mais ou menos assim? Eu acredito que de abertura seria aproximadamente uns 100, cento e poucos graus. Cento e poucos graus seria o adequado. 120. Acredito que 120 graus seria algo bacana. Tinha uma da Unicoba que eu acho que era 45 graus que eles estavam querendo vender pra gente. 45? De LED? Isso, acho que ela foca muito, né? Ó, se você pensar que isso aqui é 90 graus, 45 é metade. É isso aqui, ó. É bem focado. Aqui depende da altura de onde você vai estar, né? Depende da altura onde que vai estar. Por quê? Porque esse é um foco. E aí, dependendo da altura, quanto mais alto ficar, mais abre o final dessa abertura. Então, depende, sim, da altura que vai ficar lá no galpão. Vamos dizer, qual é a altura do galpão. No galpão logístico, normalmente, eles são bem altos, né? Então, pode ser que, para galpão logístico, talvez você trabalhe nessa faixa mesmo, abaixo de 90 graus. Abaixo de 90 graus. Pensando em 90 graus isso aqui. Fica difícil fazer no dedo. Mas 90 graus é uma abertura bem considerável. Mas é algo bem interessante, algo muito importante para se fazer, para se trabalhar, porque, e é o que a gente acabou de ver aqui, a altura faz toda a diferença na questão de número de luminárias necessários. Toda a diferença. E aí, por final, você faz o quê? O cálculo de controle. O que é o cálculo de controle? Você verifica se o número de luminárias que você calculou vai atender a iluminância solicitada pela norma. Então, você faz o cálculo contrário, né? Você pega todas as características, usa o número de luminárias e calcula para ver a quantidade de lux que vai render, você vai atingir, né? Por fim, aí você calcula a potência de iluminação instalada, que é o quê? O número de luminárias, vezes a potência da lâmpada, vezes a quantidade de lâmpadas por luminária. Tá, aqui deixa eu ver se a gente tem um exemplo. Aqui eu já passei um exemplo. Tá, vamos para o exemplo, daqui a pouco a gente vai fazer o exemplo. Gente, nem vou perguntar se vocês têm dúvida, por quê? Porque as dúvidas vão aparecer na hora que vocês forem fazer o exercício, tá bom? Então agora eu vou deixar um tempo para vocês fazerem um exercício, eu vou passar um exercício. Esse exercício aqui ainda não é o exercício mais adequado para vocês fazerem, porque nesse exercício aqui, eu já inseri uma novidade, que é a parte da parede. Mas, tá, vamos fazer esse exercício aqui. Deixa ele mesmo. A única diferença, então, ó, é que nesse caso aqui, ó, eu passei, em vez de falar refletância, eu coloquei a cor da parede, tá? Então, aqui, ó, teto pintado de branco neve. Então, branco neve é o branco mais branco.
paredes pintadas de branco gelo, então é o branco claro. E o piso porcelanato imitando madeira, então é escuro, tá? Então é isso que vocês precisam fazer. A ambiente normal do ponto de vista da limpeza, com manutenção a cada 5.000 horas. Então, que as características, né? O fator de depreciação. E utilizar a mesma lâmpada e a mesma luminária, só para ficar fácil. Então, eu vou disponibilizar agora para vocês esse slide. Eu quero o quê? Eu vou dar um tempo, não vou dar um tempo, vou dar um tempo um pouco maior, né? São 8 e... Calma aí. Até tudo acabar vai ser 8h20, até eu passar tudo para vocês, 8h20. Então, eu vou dar para vocês aí um tempo de... Pensar quanto tempo vocês vão gastar para fazer a primeira vez. 15 minutos. Então, eu vou dar um tempo de 15 minutos, das 8h20 até as 8h35. Nós vamos corrigir juntos. Depois de corrigir juntos, eu vou passar mais um outro exemplo para nós fazermos de novo e a gente pegar isso aí, mas é aumentando a questão das características que vocês têm que correr atrás, tá bom? A gente vai dando um passo após o outro aí. Tá joia? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou agora disponibilizar esse conteúdo para vocês, vou mandar pelo WhatsApp, depois, na sequência, eu vou pôr no portal Liga Online, tá? E aí eu quero que vocês façam esse exemplo, tá bom? Vocês têm 15 minutos para fazer, se vocês quiserem fazer em grupos, vai ser bom, porque vocês vão se ajudando, mas o mais importante é, vocês precisam fazer. Lembram, tá? Aprender a andar de bicicleta não é olhar os outros fazerem, não é olhar o coleguinha fazer, nem olhar o professor fazer. Daqui 15 minutos eu vou ajudar, vamos resolver juntos. Mas, contudo, todavia, entretanto, quem não tentar fazer, não vai aparecer as dúvidas. E depois aí vai ficar difícil para você dar continuidade no projeto com os colegas. E é muito importante lembrar, nós vamos ter atividade avaliativa individual. Né? Eu ainda estou formulando, na próxima semana eu vou trazer para vocês como que a gente vai fazer essa atividade avaliativa individual, mas cada um precisa saber. Lembrando que o somatório da nota de atividade individual, ela pode te levar a uma possível reprovação. Então, não confie só no grupo, tá? Você tem que confiar no seu conhecimento também. A ideia da atividade individual é, inclusive, não deixar você cair na região de conforto, no comodismo, né? No chupim, o famoso passarinho. Tá bom? Então, vou parar aqui a gravação.